Já estamos gravando, tá joia? A escutação veio comigo, dona Eva. Por enquanto, vou pedir para vocês permanecerem com o microfone desligado, tá joia? Porque que a gente vai começar aí agora. Daqui a pouquinho o Wagner tá entrando aí, tá bom? Para a gente poder fazer a nossa aula juntos. Já passei o link para ele aqui. Tá aparecendo para vocês as câmeras, tudo? Deu, Miguel. Tudo certo? Tudo certo. Então Tudo tá. certo. Mas a Tata me deu. Oi? Então A tá. Tata me deu. Ó, vamos lá. Segura aí. Então, deixa eu Fica aqui. aqui, não. Fica aqui. Eu vou atrás do Miguel. Fica quieto aqui, Gabriel. Não pode sair daqui agora. Pode ir lá de você assistir a aula. Isso. Aqui. Pessoal, mais uma vez vou pedir, permaneçam com os microfones desligados por enquanto, tá bom? Desliguei o nosso. Na hora da gente fazer algumas perguntas, eu vou abrir para vocês perguntarem, tá joia? Wagner, tá tudo certo aí? Pode ligar a câmera, ver para nós se tá tudo funcionando aí. Mas está tomando. O microfone tá ligado aí, gente. Deixa eu desligar aqui. Isso. Beleza, desliguei, tá? Ó, Aline, eu desliguei aí para a gente poder dar início aqui. Se acaso precisar de falar alguma pergunta, alguma coisa, nós vamos abrir aqui também, daqui a pouquinho, tá bom? Para vocês perguntarem, tudo bem? Então a gente vai dar um joinha aí para ver se está tudo certo. Beleza, vamos lá. Pode deixar a câmera ligada, quero ver vocês, tá? Deixa a câmera ligada, só o microfone mesmo para não ter desajuste de som aí, tá joia? Deixa aí, pessoal aí, ó, vamos lá, ó. A Tayla já ligou aí. Falta o Hélio, né? Falta o Hélio, falta o Lázaro ligar a câmera. Ô Wagner, você pode ligar aí seu microfone. Tudo bem, boa Então noite. tá, boa noite. Gente, antes de apresentar o Wagner para vocês, vou dar uma introdução aqui. Eu gostaria de que a gente tivesse já transmitindo no nosso canal do YouTube, mas infelizmente não deu certo aqui. Precisa de 24 horas depois da solicitação para começar a gerar as lives. Então, na nossa próxima apresentação, ela vai acontecer já sendo ao vivo no YouTube, tá? Só que vocês vão entrar por aqui pelo Meet para vocês participarem da aula, e quem for assistir, né? Vocês podem mandar até para os seus amigos, família e tal, para vocês depois deixarem eles assistirem, e vocês vão se ver também na nossa live, tá bom? Depois que vai ficar gravada no nosso canal do YouTube, que eu vou mandar para vocês. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Dá um joinha aí, deixa eu ver se vocês entenderam a mensagem. Então tá joia. Pessoal, então olha, deixa eu apresentar para vocês aqui. Este que está aí do meu lado aí, ó. Não sei se para vocês está chegando, a imagem dele é ampliada, mas é o Wagner, né? Maestro Wagner. Ele faz o curso de regência junto comigo, né? Uma pós-graduação em regência de bandas, de orquestra, de coral e de tudo mais. E o seguinte, ele mora na cidade de Ubá, Ubá, Minas Gerais, Minas né, Gerais. Wagner? Isso. E, ô Wagner, quantos anos você tem, Wagner? Conta aí pro pessoal. Olha, sim, eu tenho 48 anos, vou fazer 49 agora, dia 1º de agosto. Isso aí. Mais uma primavera. Então tá. E aí o seguinte, o Wagner, ele é também cristão, como todos nós. Ele adora ao Senhor Jesus, né? E através da música dele, ele também, com certeza, ele louva ao Senhor, né? Ele vai contar um pouquinho da história dele para nós, tá bom?
Então nós já vamos iniciar, tá? A nossa entrevista, nosso podcast. É o primeiro, se Deus quiser, de vários, de muitos, né? Que Deus vai dar a oportunidade para a gente, tá joia? E peço a vocês aí que já comece aí no chat. Quem sabe usar o chat, levanta a mão aí, ó. Tem como mandar pergunta, tá bom? Então tá aberto aqui, ó. Já está permitido para vocês mandarem perguntas. Não, por enquanto, eu peço que vocês enviem aí no chat, tá? Escrita. Mas depois nós vamos dar a oportunidade para vocês perguntarem ao vivo também alguma coisa, tá? No final aqui, tá joia? Nós vamos até em torno de umas 8h30. Tá bom, pessoal? Então, beleza. Então, vamos lá. Vou começar com algumas perguntas aqui, tá? Ô Wagner, vamos Sim, lá. Eu gostaria de saber, já é uma curiosidade a minha também, tá? Como sim. foi que você começou a sua carreira musical? Por exemplo, qual foi o seu primeiro instrumento? O que te motivou a continuar na música, a estudar música? Como é que foi? Então, Dom Russell, aqui na minha cidade, em Ubá, no interior de Minas Gerais aqui, eu sou natural da cidade de Visconde Rio Branco. E quando eu tinha 7, 8 anos, meus pais mudaram para Ubá em função de trabalho. E o bairro que a gente morava tinha uma banda de música marcial, Banda Sagrado Coração de Jesus. E ali, um dia passando perto dessa banda, ouvindo os instrumentos, aquilo me encantou e eu fui procurar saber lá como faria para poder aprender um instrumento. E chegando lá, o meu primeiro professor, o saudoso Sr. Jaci, já partiu, e iniciei com um instrumento. E na época, o instrumento que foi me dado para poder aprender, depois de ter passado pelas lições, na época era a divisão métrica, né? Não era específico o solfejo, era a divisão métrica. Eu comecei no sax horn, que antecedeu o trompete. Então, o sax horn foi o meu primeiro instrumento que eu comecei praticamente na vida musical, na banda de música, essa banda de música do meu bairro. E o que me incentivou de início foi, eu acredito que essa magia da música, esse poder da música. E ali naquele momento, quando eu estava ali aprendendo, junto com os outros alunos ali, aquela acolhida, aquela integração ali com os outros alunos, companheirismo, amizade. Eu, quando comecei, por exemplo, mesmo eu tendo um professor, às vezes quando eu estava na estante lá, é, tanto antes de pegar um instrumento e com o instrumento na mão, chegava às vezes um colega e me ajudava, um que tinha mais experiência, quando chegava na banda, ó, Wagner, faz assim, faz assim. Então eu cresci no meio assim de banda de música. E meus pais também me incentivaram muito, que meu pai é locutor durante toda a vida de rádio, trabalhou em rádio, muito ligado com música. Minha mãe, na área de educação, sempre me incentivaram muito. E a própria banda de música em si, os encontros de bandas, os ensaios, aquilo, quando eu penso que não, já estava fazendo parte da minha vida. Então, eu acredito que isso que alavancou a partir do sax horn ali na banda de música. Essa amizade, os ensaios, aquela coisa dos encontros de bandas, apresentações, foi algo novo estava acontecendo na minha vida naquele momento, naquele período ali. Entendi. E conta pro pessoal o que é um sax horn. Porque dá pra O você ver, sax horn, olha bem, olha o tamanho da galerinha aí, né? tá Só você. certo. O sax horn, ele é um instrumento, ele possui 3 pistos. Tipo um E a trompete afinação seria, dele né? não é um trompete. A Isso. afinação dele é em mi bemol. E esse sax horn é tipo um bombardino, porém um bombardino miniatura. Ele tem a campana virada para cima. Uhum. Então é um instrumento assim de marcação. Antigamente se usava mais nas bandas de música.
E esse instrumento, ele, assim como tem o bombardino, ele é um instrumento reduzido em relação ao tamanho. E a afinação dele se dá com a do sax alto. Então, por exemplo, quem toca sax alto, por exemplo, dependente da formação do grupo, geralmente quem toca o sax alto, por exemplo, em mi bemol, se pegar um sax horn, por exemplo, que é um instrumento de metal de sopro, já dá para poder tocar no mesma, na mesma altura, na mesma tonalidade, por ele ser em mi bemol. E também a própria construção física dele favorece para que ele consiga emitir os sons nessa, nessa tonalidade, né, do instrumento, por ser um instrumento transpositor. Entendi. Aí, no caso, assim, ele não é um instrumento como o saxofone, um instrumento da família de madeiras, né? É um Sim, instrumento da família de metais. Como a gente de já metais. teve algumas aulas anteriormente, eu expliquei a diferença, né? Por exemplo, se a gente pegar, assim, a grosso modo, só para explicar mais ou menos aí para quem é novato aí nas aulas, né? O, o, a família dos metais, a gente pode resumir como as trombetas, né? Ela é voltada ali como se fossem as trombetas. E a família das madeiras seriam como se fossem as flautas, instrumentos desse tipo onde você sopra mais. Ou, por exemplo, agora das trombetas é algo que você tem que fazer um movimento com a boca, parecendo que daquele antigo berrante, né, e tudo mais. Então, existe uma técnica diferente de sopro entre um e outro, tá bom? Então, basicamente é isso. São duas famílias diferentes, mas, igual o Wagner falou, né, ele tem uma aplicação na prática parecida. Não é igual, porém é parecida, né? Pode, como diz, atribuir uma coisa que é de um, pode atribuir no outro, né? É isso mesmo, né, Wagner? É isso mesmo. É igual o Beleza. saxofone, por exemplo, ele é um instrumento de metal. No entanto, ele é considerado da família das Das madeiras. Mas por madeiras. quê? Ele utiliza de uma paleta. E aquela Isso. paleta que vibra ali, até isso é até uma, já gerou até algumas polêmicas, mas é justamente por causa dele usar. Ele sendo de metal é considerado da família das madeiras, justamente por ter aquela paletinha que tem ali que faz a vibração. Isso. Então vamos lá, vamos seguir aqui. E aí você falou que o seu primeiro instrumento foi o saxofone. Mas e aí, Saxon. quais instrumentos você toca? É só o Olha, saxofone? Você toca outros então, instrumentos? Conta pra gente aí. quando eu iniciei no Saxon, e foi tudo novo na minha vida, foi um período da minha vida, eu fiquei apaixonado com a banda. Então, além das aulas que eu fazia de música lá durante o dia, quando eu saía da escola, eu corria para a banda. Eu ia no dentista, saía no dentista, só pensava em banda. E corria para lá para ver o pessoal, o instrumento, pegar um instrumento e tocar. À noite, só pensava em banda. Então, eu ficava durante, vamos, se o dia tem 24 horas, eu acredito que dessas 24 horas ali, mais de dois terços eu ficava dentro da banda de música. Então, assim, por estar depois de um certo tempo, praticamente depois de uns 2 anos que eu estava tocando saxofone, por eu estar sempre presente ali e ouvindo os outros instrumentos, começou a me despertar. Por exemplo, na própria aula de música, eu chegava perto do meu professor e pedia para ele aqui, aquele instrumento ali, que trombone ali, né? Será que é muito difícil de tocar aquilo ali? Você não deixa eu dar uma experimentada, não? Aí, depois que eu já tive um certo tempo, o professor permitiu. E eu comecei a tirar as notas ali, porque eu vi que a embocadura era a mesma do saxofone. Apesar de que antes do trombone, depois eu tinha passado para o trompete. Então, ali dentro da banda, escutando a clarinete, o bombardino, a banda de música marcial ela tem uma tradição de tocar os dobrados, que é um tipo de marcha, e que tem assim, um histórico das marchas militares, vem lá da parte militar. Então, quando eu estava ensaiando com o grupo, eu estava tocando, por exemplo, um dobrado lá, muito conhecido, né, o Capitão Caçula. Pararam, param, pam, pararam, param, pam, pararam, param, pam, pararam, muito tocado nos desfiles de 7 de setembro. Só que quando eu estava lá na banda, eu estava com a partitura executando a parte, por exemplo, do trompete, o bombardino estava lá. Pam, 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 pararam,
pam, 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 param, fazendo tipo umas respostas. E aquilo ia entrando dentro da minha cabeça. E eu, como não saía da banda, com o passar do tempo, que foi entrando dentro do meu subconsciente, digamos assim, uma memória, falando até chique, uma memória auditiva, alguma coisa nesse sentido, assim, aquilo foi grudando dentro de mim, como se fosse um pendrive que você armazena informações musicais. Com isso, ali na banda de música marcial, trombone, trompete, sax alto, sax tenor, saxone, bombardino, barítono, tuba si bemol, tuba mi bemol, prato, bumbo, caixa, tarol, requinta, sax soprano. Da banda marcial, eu aprendi a tocar todos esses instrumentos, até porque tinha situações que na banda de música, quando ia fazer uma apresentação, quando faltava um certo integrante, um certo músico, para poder cobrir aquela função ali, ô Wagner, ó, dá uma força para nós aí. Mas esse dá uma força para nós, já com o instrumento ali, e Já na mão, né? automaticamente eu fui. Tá na mão. É tipo Bombril, né? Eu tinha uma propaganda do Bombril, mil utilidades, mas assim, com toda humildade, sabe, gente? E com as limitações também. É aquele básico da banda de música, mas com aquela intenção de cooperar, de ajudar, tá ali ajudando o grupo ali, com esses instrumentos. Isso aí. Tá Mas joia. levou um tempo, tá, Dan Russo? Levou um certo tempo até eu chegar a pegar, por exemplo, um saxofone, eu tinha que treinar a escala. Isso depois de uns 5, 6 anos que eu já estava ali na banda, eu estava no trompete. Mas Entendi. durante uns 5, 6 anos, aí eu vim adquirindo Entendi. essas habilidades ali em outros instrumentos. E com Então, amizade também, entendeu? é isso aí. Então, assim, quanto mais amigos a gente tem no meio musical, né, nessa esfera musical, é importante também, até para a gente poder compartilhar, né, ideias, aprender com o próximo. Eu sempre falo com os meninos, olha, façam amigos no meio musical. Eu, assim, há muito da minha experiência hoje na música também, ela vem do meio, né? Que eu comecei a tocar e fazia amigos no meio musical. Conheci um guitarrista. Eu comecei pela banda popular, né? Mas conheci um Sim, guitarrista, daí a pouco outro contrabaixista, um baterista e ia, né, aprendendo um pouco com cada um e hoje, graças a Deus, assim, né, eu tenho aprendido bastante. Mas ô Wagner, aí você falou assim, demorou então de uns 6 anos assim para você poder já ter uma experiência assim em outros instrumentos, né? Tipo assim, né? Teve o primeiro, depois o outro, mas aí foi isso, gerando aquela diversidade de instrumentos. Mas então, tipo assim, não adianta a gente querer achar que vai começar da noite pro dia e já vai ser o mestre em vários instrumentos, né? é verdade. É. E como que é a sua rotina de treino? Como que era? Como que é para chegar nesse nível? É claro que, igual você falou, você, muito tempo do seu dia, você tinha condição de estudar, de dedicar ao treino, de realmente viver aquilo ali. Mas hoje, como que é a sua rotina? Ou, assim, uma média de treino que você tem por dia? Como que você organiza seus treinos? Como é que faz? Então, além de professor de música e maestro, eu sou professor de matemática e física. E eu trabalho pelo Estado, mas eu não sou um professor efetivo ainda. Mas eu pego, assim, designações pelo Estado. Hoje, atualmente, como eu não estou, no momento agora, eu tenho dedicado muito à pós-graduação, o que que acontece? Eu tenho tido um tempo livre. Então, a minha rotina de estudo, todos os dias, por exemplo, eu toco trompete. Eu tenho uma rotina de 20 minutos de estudo no trompete. Então, eu pego, por exemplo, o trompete, faço um aquecimento com notas longas, faço um aquecimento com abelhinha no bocal, toco algumas músicas que eu gosto e algumas peças assim para poder desenvolver alguma parte técnica, no caso do trompete. Tirando o trompete, atualmente, eu tenho dedicado muito o meu tempo em relação ao estudo da regência. É o curso que nós estamos terminando já
da pós-graduação. E acaba que esse curso da pós-graduação, ele vai alavancando, igual, por exemplo, eu toco escaleta. Por eu ter formação como pianista clássico, eu toco escaleta. Tem vezes que eu pego, por exemplo, a escaleta, aí eu começo a fazer um aquecimento, já pego umas músicas. Aí me dá vontade de tocar com playback. Aí eu vou, baixo um playback e gravo, e toco a escaleta. Depois dá vontade de tocar flauta. Aí eu pego a flauta doce e toco e gravo também a flauta doce. Eu mexendo nas minhas coisas aqui, eu tô vendo uma flauta grandona ali, falei, que isso, gente? Aí eu lembrei que foi um irmão em Cristo, que deixou essa flauta comigo, depois, Wagner, pode ficar com ela para você. Aí eu fiquei olhando, "Ui, que flauta grandona é essa?" Aí eu fui pesquisar. Família das flautas, para quem toca flauta aí. Tem a flauta soprano, que é a flauta doce soprano. Só que Isso. tem a flauta contralto também. Contralto, que é um pouco maior, Só né? é maior. E a contralto tem ela é geralmente ela é em fá. Só que essa flauta que eu ganhei, ela é em mi. Eu falei, peraí, mi? Ainda tem um E grandão atrás dela ainda para indicar que a afinação dela é em mi. Só que com essa diversidade tão grande de cultura nos países, pode ser que ela seja alguma flauta que venha depois de algo feito pelos estudos que já foram comprovados, ou algo que surgiu de um certo período para frente. Verdade. E nessa flauta, eu fui fazer o dó nela, na minha mente é como se fosse Fá, mas depois eu fui conferir, é o Mi. Quer dizer, naquela posição dos Sim. três dedinhos ali, aliás, aqui seria Dó lá embaixo, Dó, Ré, Dó Mi, Fá, fechado. Sol. Aham. Aí dá Seria o uma, sol. isso, seria o Sol. Quando eu faço lá embaixo o Dó fechado, a primeira posição da flauta doce soprano, Uhum. no caso dessa flauta contralto, ela vai dar o Mi. Aí. Então, Já tá tem afinado já. essa correlação. Então, eu estou lidando assim, como eu dou aula, por exemplo, eu dou aula lá numa congregação do ministério, que eu sirvo a Deus. Aí lá tem alunos que fazem aula de saxofone. Aí eu estou com um saxofone aqui em casa. Aí eu gravo um vídeo para os alunos, para os iniciantes. Nisso, eu não planejei de pegar um sax, por exemplo, amanhã. Mas aí, quinta-feira, por exemplo, tem a aula lá na igreja. Aí tem um aluno, por exemplo, de saxofone. Mas eu já tenho tudo marcado aqui num caderno aqui, tudo aquilo um planejamento pessoal meu, do que eu passo para eles. Aí eu vou, pego os sax aqui, começo a estudar ele, nota longa, e vou e gravo no saxofone. Automaticamente eu pego no sax. Então, assim, durante a semana, eu faço tipo assim um rodízio de instrumento, flauta, trompete, saxofone, tô com trombone até do lado aqui também, para poder às vezes fazer uma manutenção, gravar alguma coisinha também. E não tá fazendo o pós-graduação, nesse aperfeiçoamento, acaba que eu, igual por exemplo, em relação aos instrumentos na parte pedagógica, eu estou sempre me adaptando, mas tudo marcado, eu tenho todo o planejamento da aula. Mas em relação ao estudo que eu estou dizendo, em relação assim ao tocar, a prática diária, eu não consigo ficar nenhum dia sem pegar os instrumentos. Isso. Se eu ficar um dia sem pegar o trompete para poder tocar, já me dá uma diferença muito grande É. na embocadura, assim como nos outros instrumentos. Isso. É importante, né? A gente tirar um treino diário. Mas, por exemplo, se fosse olhar assim, o mínimo por dia que você dedica com cada instrumento. É claro que você toca vários. Não tem condição, às vezes, você pegar, por exemplo, tocar todos de uma banda, mas você tem os seus principais. Vai falar assim, eu tiro 15 minutos, 10 minutos, meia hora. Como que é? O seu Sim, tempo, o meu tempo, na parte da manhã, por exemplo, o faixa assim de básico. 2 horas. 2 horas? 2 horas. Aí. Na parte da tarde, uma parte assim, de umas 3 horas. Tá, mas aí geral, de todos os instrumentos juntos. Geral, aí aula, estudo, planejamento, Ah, mas tá. no Mas caso com do o instrumento instrumento, na mão. Com o instrumento na mão. é uma faixa assim de 2 horas. Entendi. De 2 horas. Aí, Juntando aí todos entra os instrumentos. aquecimento, prática. Entendi. Beleza. Mas aí, por exemplo, igual você falou, aí você vai também, tipo, diversificando o instrumento e tal. Você não pega só um, né? Nessas 2 horas.
Isso, diversificando, não fico Show. só num, não. Beleza. Deixa eu ver aqui. Tá bom. E em questão de composição, você compõe ou você só, por exemplo, toca alguma coisa que já está escrita, que já foi inspirado ali, já foi composto por alguém, ou você realmente você fala assim, eu gosto de compor, gosto de arranjar, gosto de fazer algumas coisas minhas. Como é que é? Então, em relação à composição, eu nesse ano de 2024, depois que eu tive essa oportunidade de estar fazendo o pós-graduação e estar adquirindo novos conhecimentos, eu compus pela primeira vez um primeiro dobrado. E, por exemplo, nas aulas de banda sinfônica, principalmente nas aulas de banda sinfônica, nas aulas de análise musical, de fazer aquela análise no macro, aquela coisa toda ali, e começou a abrir a minha mente em relação a essa parte. E por estar também aperfeiçoando, vendo vídeos de orquestras e bandas, e aquilo durante o mês, a semana no meu ouvido, e por eu lidar com os instrumentos de sopro e com banda de música também, me veio uma ideia de compor um dobrado. E eu comecei devagarinho, veio uma ideia, o dia eu estava na flauta, aí eu escrevi um pedacinho, aí no outro dia veio o forte do dobrado, aí eu passei a mão no trompete aqui, no trombone, e veio na hora na mente assim a ideia, eu comecei a escrever aquilo ali, e demorei aproximadamente uns 2 meses para poder terminar esse dobrado. Só que, com esse aperfeiçoamento na pós-graduação, igual, por exemplo, a banda que eu já trabalhei, que é a banda marcial, eu não tinha conhecimentos, por exemplo, igual por exemplo, colocar um dobrado, colocar uma trompa para poder tocar, por ser um dobrado sinfônico, ou outros instrumentos ali, igual o oboé, fagote. E com isso, o que que acontece? Eu já fiz a partitura da flauta, já estou tendo a possibilidade aqui em Ubá, tem uma banda aqui centenária que voltou agora depois da pandemia. Fiquei sabendo que tem lá 2 trompas. Não vai demorar muito, eu vou fazer uma visita lá, porque a trompa é um instrumento que eu não toco. Pois é, eu acho lindo Entendeu? também. A trompa é um dos Aí eu acho. instrumentos da família dos metais que eu sou apaixonado. Aí, tipo assim, eu vou lá, sabe, fazer uma visita estratégica, mas assim, para me poder ter a experiência com a trompa. Aí o que que eu faço? Há pouco tempo eu fiz um arranjo e eu baseei pelo trombone e consegui escrever para um arranjo para um irmão e um amigo meu. Só que agora é, eu já tenho condição de escrever para uma trompa e para outros instrumentos, apesar que eu lido com instrumentos já na band marcha, uma banda marcial. Gente, rapidinho aqui, ó. Quem quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa, nós vamos abrir para perguntar ao vivo mais tarde, tá? Mas eu gostaria que vocês mandassem no chat alguma pergunta agora. Daqui a pouco nós vamos estar fazendo para ele as perguntas, tá bom? E depois a gente vai abrir ao vivo também, se acaso vocês quiserem falar alguma coisa com ele. Tá joia? Vai ficar à vontade aí daqui a pouquinho. Só mesmo para a gente manter uma conversa aqui dentro de um roteiro. Depois eu vou abrir para vocês. Tá joia, pessoal? Combinado? Vamos lá. Beleza. Agora, ô Wagner, quais são os desafios mais comuns que você assim, costuma enfrentar quando você vai aprender uma música nova ou um instrumento novo? Qual é a dificuldade que você mais enfrenta? E me fala também uma dica que você, assim, de algo que você faz que para os alunos eles podem fazer. Só lembrando, tá, Wagner, que aqui a gente tem alunos que fazem teoria musical, que aprendem partitura, mas também temos dos instrumentos básicos, como bateria, violão, contrabaixo, teclado, tá? Guitarra e tudo. Então, quer dizer, a gente tem alunos aqui de várias aplicações, tá? Então, assim, qual que é uma dica? Me fala aí um pouquinho de talvez algumas dificuldades que você já enfrentou ou enfrenta
na hora de tirar uma peça, de tirar uma música, né? Ou de aprender um novo instrumento? E Então, qual a dica que você pode dar para nós? sim, é o seguinte, igual por exemplo, a música, ela é um estudo que a gente praticamente infinito. A gente vai estudar a música, vai estar sempre aprendendo algo novo, e está sempre aperfeiçoando em algo dentro da própria música. Então, igual por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de uma música clássica, por exemplo, chama O Voo do Besouro, que tem muito nos desenhos, é um clássico, o Voo do Besouro. E essa música, a partitura dela, o andamento dela sendo alegre, e o metrônomo também sendo muito rápido, o que que acontece? Quando eu vou pegar ela para tocar, por exemplo, a vontade que eu tenho de pegar um instrumento e pegar uma partitura já é tocar no instrumento do jeito que eu escuto aquela música ali, do jeito que ela foi composta. Só que aí vem a dificuldade. Como eu estou interpretando, por exemplo, uma obra nesse nível, porque cada música tem um nível de aprendizagem, tem etapas. Essa, por exemplo, que foi feita para violino, mas foi adaptada não só para o trompete, até no trombone, eu já vi músicos exímios tocando aquilo no trombone, fica uma coisa, parece que impossível pela a velocidade dela e mover na vara. O saxofone também, já vi saxofonista tocando ela, na hora que está colocando, às vezes, um lá em cima, tem que pegar a nota lá embaixo. E naquela articulação, naquele tempo, aquela coisa toda ali, naquela velocidade. Aí, o que que eu comecei a fazer essa música para mim hoje, no trompete? Ela é uma pedra no meu sapato. E quando eu vou tocar ela, é, no teclado já não tem muito problema. Mas no trompete já passa a ser um desafio para mim. O que que eu faço? Vou fazer só uma pequena demonstração aqui. Vamos supor que, ó, Mi, mi, ré, dó, fá, mi, ré, mi, ré, dó, ré, mi, ré, dó, fá, mi, ré, mi, ré, dó, si, lá, sol, fá, mi. Se eu colocar ela no metrônomo, ela tá lá como semicolcheia, não é fusa não. Ela tá lá como semicolcheia. Mas se eu pensar assim, ela é semicolcheia. Mas se eu pensar, ela tá como semicolcheia. Mas se eu colocar o metrônomo mais lento e fizer aqui, ó, mi, ré, dó, fá, mi, ré, dó, ré, mi, ré, dó, fá, mi, ré, dó, si, lá, sol, fá, mi. Estou fazendo partes dela aqui, um pedacinho da escala cromática. Aí eu coloco o metrônomo lá, coloco lá, por exemplo, em 50, né? Um exemplo, né? Mi, ré, dó, fá, mi, ré, dó. Ah, tá muito rápido para mim ainda. Vou colocar ela mais lenta. Baixo lá com uns 40, alguma coisinha. Mi, ré, dó. Parece que eu tô tocando a semicolcheia em semínima. E se eu achar que tá difícil ainda, eu coloco o metrônomo mais lentinho. Aí eu treino um pouquinho um dia, treino um pouquinho no outro, aí passa um mês, eu acelero mais um pouquinho no metrônomo, depois eu acelero mais um pouquinho. Tem uma também que é moto perpétuo, se não falha a memória de Paganini, dó, ré, dó, ré, dó, ré, dó, ré, mi, dó, ré, dó, ré, mi, sol, fá, mi, dó, ré, fá, mi, dó, sol, fá, mi, dó, sol, fá, mi, dó, sol, mi, dó, sol, fá, ré, dó, sol, fá, mi, sol, fá, mi, dó, sol, fá, mi, dó. Dó, ré, dó, ré, mi, dó, ré, dó, sol, ré, mi, fá, mi, sol, fá, mi, dó, sol, ré, dó, sol. Aí você vê aquela partitura na frente ali. Na hora que eu tô lá nas quatro semicolcheias, dó, ré, dó, si, dó. Aí, se você colocar o áudio original dela na velocidade, ela já foi, eu fiquei. Vocês são, governador Valadares, né, Dom Russo? Então, aí, daqui já chegou lá, um arrebatamento, tá lá em governador Valadares, eu tô aqui, chegando aqui ainda, em Juiz de Fora aqui ainda. Aliás, nem Juiz de Fora, aqui em Tocantins. Então, essa dica serve para qualquer música. Por exemplo, se eu pegar aqui, por exemplo, um hino, vamos pegar aqui, ó. Vamos supor que ele esteja nessa velocidade.
sol, lá, sol, fá, mi, sol, dó, ré, mi, ré, dó, lá, si, dó, lá, sol, mi, sol. Ah, professor, nossa, sol, lá, sol, fá, mi, nossa, tô achando que tá difícil, acho que eu não vou conseguir. Não desista, irmãos. Persevere, entendendo? Chega perto do professor de vocês, peça a orientação dele, siga um conselho que eu dou, a orientação dele. Não é que vocês não podem ter acesso à internet, mas como vocês estão tendo a bênção enviada para vocês, procurem seguir o que ele passar para vocês em relação a esses aspectos didáticos, de ensino. Porque na internet, por exemplo, eu não estou julgando que eu não tenho esse direito, mas tem muita informação e muitas das vezes a gente fica emocionado. Nossa, eu vi uma pessoa tocando lá um hino, um louvor, um instrumento, e ele fez um negócio lá, e às vezes em casa eu quero pegar aquilo ali e fazer, mas muitas das vezes eu estou fora da hora para poder executar aquilo no instrumento. Tem o tempo certo, né? Lá em Eclesiastes fala assim, há o tempo certo para todas as... Assim, falando com as minhas palavras, irmãos, me perdoe. Falando com minhas palavras, há um tempo determinado para todas as coisas. Isso da parte do Senhor Todo-Poderoso. Mas na parte da música também, né, de forma geral, ou outras disciplinas, existe um tempo que o professor ele vai estar orientando vocês, porque ele conhece vocês. Então, ele sabe o nível que vocês estão, ele vai estar passando para vocês de acordo que tem que ser tipo assim, um caminho traçado que ele sabe que vocês vão conseguir alcançar esse determinado objetivo, seja em qualquer peça, seja uma peça de uma música evangélica, uma música secular. Então, a dica que eu passo para vocês é essa. Sigam somente o que o Dan Russell ensinar para vocês. Ah, tem um irmão, o professor Wagner, tem um irmão que foi lá em casa e ele toca o sax igual eu toco. Aí, não, eu vou te ajudar. Aí vai, passa lá, glória a Deus, dá a glória para Deus, escuta o que ele vai falar, abençoe e trata ele bem. Mas depois vocês vão, chega perto do professor de vocês e fala e conta tudo que aconteceu para ele, porque ele vai saber como alinhar e passar da forma que a forma é correta, a forma correta para vocês, né? Até tem na palavra fala que, deixa eu ver se é isso mesmo, lá em Crônicas, a palavra de Deus fala lá dos levitas, dos músicos da casa do Senhor, que tinham lá vários cantores que trabalhavam na obra de Deus, na casa de Deus ali, mas eram muitos mesmos. E lá naquela época, não, se não falha a memória, além do maestro principal, tinha muitos outros mestres que estavam ali entre eles, mas tudo passava, quem dava o aval final era o maestro, era o líder geral que já foi separado, selecionado para aquela função. Então a dica que eu deixo para vocês, né, para os irmãos aí, os alunos, os colegas, é acatar aquilo que o irmão Dan Russell que ele também está sobre uma autoridade espiritual, ele vai estar orientando a vocês no aprendizado de vocês em todos esses aspectos técnicos, espirituais também. E a dica também principal que eu dou para vocês, irmãos e alunos, sempre quando pegar um instrumento, seja na casa de Deus, no templo ou em casa, vocês sempre primeiro façam uma oração, porque quando vocês louvarem a Deus no instrumento ou tocar uma música, o som que ela vai sair da Rússia, um som diferente. Aqui em Umbá tem um testemunho que uma banda da igreja um dia passou tocando, aí tinha uma senhora que ouviu, saiu na janela lá, quando pensa que não, na outra semana ela estava lá no templo. Olha só, que mistério. Ela ouviu a música, na outra semana ela foi lá no templo e algo tocou no coração dela, e no dia ela ouvindo a palavra de Deus, o Espírito de Deus trabalhou no coração dela e ela reconheceu, né, Jesus como Senhor e Salvador da vida dela.
Isso é importante. Assim, a gente tem que estar sempre debaixo da vontade de Deus, né, Wagner? E Amém. aqui, e algo que você falou aí, assim, é o que eu sempre falo com eles. Eu não proíbo ninguém de adquirir conteúdo da internet, de estudar o que aprende pela internet, até porque tem muita coisa boa. E eu também estudo pela internet, eu busco conhecimento, faço pesquisas. Só que eu acho que hoje o papel do professor, maior do que ensinar, é conduzir o aprendizado do aluno. Por quê? Hoje todo mundo tem acesso à internet. Vai lá no Google, não precisa nem às vezes nem saber ler, mas se ele souber só falar ali, vai lá no microfone e fala, ó, quero aprender saxofone, exemplo, né? Método para aprender saxofone. Vai lá no YouTube, vai ter um monte. Mas qual que vai ser o primeiro que você precisa ver? Qual que é o outro? O que você precisa desenvolver? Qual está sendo a sua dificuldade? Então, hoje eu acho que o professor é mais para realmente fazer avançar o aprendizado, não para ensinar somente. Muitas vezes vai ensinar. Eu ensino, você ensina quando você dá aula, mas conduzir o aprendizado. Olha, falar assim, ó, por exemplo, ô João Vitor, olha, vamos nessa parte aqui, vamos rever isso aqui, vamos melhorar nessa parte, entendeu? Ô Maria Clara, vamos melhorar isso aqui, tá precisando desenvolver. Essa parte está muito boa, essa outra que a gente precisa, entendeu? Então acho que é muito nesse sentido assim, não é verdade? Mas vamos lá, porque senão não vai dar tempo. Na verdade, eu acho que a gente vai ter que encurtar um pouquinho, porque da outra vez que Sim. nós fizemos uma live, o Google ele travou um tempo, então tipo, chegou um limite lá que eles não aceitaram mais a live permanecer, tá bom? Então nós vamos aqui continuar, pegar algumas perguntas que eu anotei aqui que eu acho que seria bem interessante. Deixa eu ver aqui. Tá, a maioria, para não falar todos, mas a grande maioria aqui são crianças, jovens, adolescentes que querem tocar na igreja, querem servir através da música na igreja. Como que você vê a música? Qual que tipo assim, como você vê o papel da música na adoração que é feita dentro da igreja? Sim. Então, Rússio, alguns anos atrás, quando eu tive um encontro com Cristo na minha vida, ao passar depois 3 anos, eu já louvando e adorando a Deus na congregação, nós fomos convidados. Eu estava na cidade de Rodeiro, uma cidade vizinha aqui. Aí nós fomos convidados para vir aqui em um bar, numa congregação, onde teve um simpósio de louvor e adoração. Nessa época, quem deu esse simpósio de louvor e adoração foi até um irmão muito conhecido no meio, que é um saxofonista chamado Ângelo Torres. Ah, conheço. E foi feito esse trabalho lá. E eu nunca tinha participado disso na minha vida, até porque Gente, rapidinho já era aqui. Wagner, só para o pessoal Sim. saber aí, alguns devem conhecer. Ângelo Torres, gente, ele é muito conhecido por tocar trazendo a arca, não é isso? Não é o Ângelo Torres? E Pois isso, é. aquele moreno, Isso, ele que tem tocava um canal trazendo a arca, que é aquele, quer ver, ó? Deixa eu ver aquela música leva-me além, o solo é dele. Ele começa fazendo entendeu? Tem as outras, né? Aquela música. Só para vocês saberem qual é a banda, né? Qual que é o ministério. É aquela que canta Deus de aliança, Deus de promessa. Então, assim, há alguns anos atrás ela era muito conhecida. Hoje, assim, nem os jovens aí, os piquititinhos talvez não conhecem, mas os mais velhos aí um pouquinho, acredito que vão lembrar aí, né? A gente tocava muito as músicas dele na igreja. Mas pode continuar aí, vai. Desculpa te Não, não, que interromper. isso. Então, o que que acontece? Nesse período, eu ainda não tinha, quando eu estava
na igreja, na casa de Deus ali, eu tocava um instrumento, eu converti, faz uns 3 anos. Eu estava tocando ali, eu sabia que estava tocando para Deus, mas ainda não tinha um entendimento. E às vezes eu via outras pessoas, olha como que ele louva, olha como que ele tá adorando a Deus. E ele deu esse simpósio lá de louvor e adoração, então ele deu palestras a respeito disso. Agora, em relação ao que você colocou para mim, em relação à minha visão do louvor e adoração, na Bíblia, por exemplo, tem uma passagem lá em Salmos, não vou lembrar agora, os irmãos me perdoam, que quando a gente vai louvar a Deus, a gente tem que louvar com sabedoria e com excelência. Então, a partir do momento que nós temos a oportunidade que Deus nos proporciona de ter um professor nos ensinando, né, nos conduzindo, automaticamente a gente vai estar louvando com sabedoria. Louvar, tem um salmo que lá, toda Fala criatura, tocar. bem dizer, louvar Sim. ao Senhor. Sim. Aí Fôlego, tem louve ao Senhor. que tem fôlego, louva o Senhor. Isso. Então, isso já foi determinado. Eu, por exemplo, eu não tinha conhecimento disso, mas isso é maravilhoso. As árvores, elas louvam ao Senhor, irmãos. As plantas, o planeta exalta o nome do Todo-Poderoso. Aí na minha mente, tipo assim, antes é uma coisa, você tá tipo assim, ô Wagner, você está ficando doido. Como é que a árvore vai louvar ao Senhor? Mas hoje eu já consigo isso, eu consigo enxergar isso com outros olhos. Que tudo que tem fôlego louva o Senhor. Muitas das vezes, Dan Russo, às vezes um passarinho, tudo bem, ele está lá. E se eu disser para vocês que ele está louvando ao Senhor também, com o canto dele ali, e fora os outros pinguins, outros animais, tudo, a natureza, tudo louva ao Senhor. Então, esse louvor ao Senhor, Criador de todas as coisas. Já a questão da adoração, eu já vejo assim, que a adoração já envolve um sentido assim, mais íntimo com Deus, individual de cada um, de adorar o Senhor. Então, Jesus disse assim: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Então, trazendo para o lado da música. Aí, eu estou com o instrumento ali, eu estou assim, Jesus, eu te amo! E começo a tocar e adorar ao Deus Todo-Poderoso. Ou eu estou no culto, ou eu vou dar um testemunho para alguém, aí eu falo assim, Jesus, aonde você for, eu vou te seguir, eu quero a sua presença. Aí eu estou lá com o instrumento, o irmão Wagner está com a oportunidade. Aí eu pego o meu instrumento lá. Então minha alma canta-te, Senhor. Só que aí na minha consciência, na hora que eu saio dali, por exemplo, eu chego na minha casa e a minha vida não está de acordo com a palavra de Deus. E eu não estou seguindo aquilo que foi determinado. Apesar que eu sei que nós sabemos que se a gente pecar, ele nos perdoa se a gente confessar e se a gente nos arrepender. Mas eu vejo, Dan Russo, irmãos, a adoração assim, vocês podem também me corrigir, eu vejo que a adoração é algo que ela transcende, ela engloba o louvor, mas é algo assim muito, muito maior e ela envolve a palavra, não só o ato de tocar bem um instrumento ou ter a técnica. Ah, nossa, olha o que ele fez naquela música, ele deu um show. Se dentro de mim, do meu coração, entre aspas, irmãos, alunos e não, se dentro do meu coração eu estiver fazendo aquilo realmente para Deus, ou de olhos abertos ou de olhos fechados, mas na minha mente é racional, o apóstolo Paulo parece que ele fala lá em Romanos, o culto seja racional, uma coisa assim, eu acredito que tem ligação com a música, com essa consciência, se eu estou realmente me dando o meu melhor para poder apresentar aquilo para Deus, eu acredito que Deus recebe aquilo como louvor e como uma adoração. Mas aí eu vou ser sincero para você, não, dentro essa questão aí, eu acho que eu preciso me amadurecer muito também nessa parte, porque eu creio que eu estou sendo lapidado, eu estou igual o barro lá
na mão do oleiro lá, Esse tem entendendo? que Lá do ser. Jeremias. Então, eu acredito que eu tenho que aprender muito nessa área, porque eu vim de um sistema, aí depois houve uma mudança, uma transição muito grande na minha vida. Então, nessa área de louvor e adoração, eu vou ser sincero com você. Eu não tenho, assim, uma experiência, assim, uma bagagem para poder falar muito a fundo. Mas isso que eu estou falando é segundo o meu coração que eu estou sentindo de compartilhar. Eu penso assim hoje eu estou pensando dessa forma. Sim. Mas se no dia da manhã alguém chegar perto de mim, que puder me acrescentar também, você, e puder me acrescentar o que eu preciso para me colocar na prática na minha vida, porque é uma responsabilidade muito grande. Eu estou falando com seus alunos, mas além de alunos, são irmãos. Então eu falo com eles assim, olha, vocês peguem, antes de pegar um instrumento, façam uma oração. Aí, por exemplo, eu cheguei aqui em casa amanhã, por exemplo, eu não faço isso, eu só falei, mas não fiz, acho que caiu por terra. É, Não, não que não surja efeito, mas para mim caiu por terra. Tipo assim, eu falei algo que eu não pratiquei. Então, isso. Um hoje eu vejo, exemplo, não, né? Rússia, nesse sentido. Vamos lá. Gente, olha, nós vamos ter que encerrar, tá? Aqui já apareceu um avisozinho, mas como prometido, eu vou abrir aqui para vocês fazerem algumas perguntas. Quem quiser perguntar, levanta a mão aí para dar um espaçozinho para vocês. Antes disso, o Hélio perguntou aqui, ó, quantos instrumentos você toca, Wagner? Então, Dom Fala Russo, aí ó, o número eu aí, não dei, conta aí para nós sim, rapidinho. olha, eu não dei assim, uma resposta do número, mas hoje, igual os instrumentos que eu tenho assim, é, adquirido assim, conhecimento, igual, por exemplo, pouco tempo agora eu comecei com a flauta transversal, esqueci de citar ela, por estar lidando com a flauta doce. Eu acredito que hoje, aproximadamente, uns 30 instrumentos. 30 instrumentos. 30 Então, instrumentos. gente, Contando vocês. tudo, da família das A cara teclas, do João sopro e Vitor. tudo. João Vitor tá abismado ali. Meu Deus, 30! Mas enfim, gente, olha para vocês verem. Existe um processo, né? Eu tenho em torno de 16 a 17 anos de música. Muitos deles foram bem na raça, assim, sem ter condição, sem ter um caminho, alguém para me conduzir. O Wagner, quantos anos de música, Wagner? Então, eu vou fazer 49. 40 Eu anos. comecei com Ah, 7 anos de idade. então, Então, se eu pegar de quando eu entrei na banda que eu 42 tinha. anos. Em torno Isso, disso aí. 42 anos de isso. música, gente. Todo mundo que está aqui tem condição de chegar. O importante é você começar e sempre persistir, tá? É o que eu sempre falo com os meus alunos, vai, que tem que persistir, tá bom? E aí depois você vai aprendendo outros instrumentos, mas nunca tenha também a obrigação de virar e falar assim, ah, eu tenho que aprender vários instrumentos. Se, por exemplo, o Hélio ama bateria, eu vejo que ele ama bateria, tá até sentado perto da dele ali. E Pô, aí, maravilha. olha lá, não sei se vocês estão vendo aí o Elinho, sentado perto da bateria dele lá e tal, bateria eletrônica que ele ganhou. Que E, benção, né? e às vezes ele quer pegar a bateria e pronto. Às vezes ele quer ter excelência na bateria e amém. Você vai desenvolver, entendeu? Conheço grandes músicos que só sabem um instrumento e toca maravilhosamente bem. O importante é você se dedicar e, como o Wagner falou, dar o seu melhor para o Senhor, porque Ele conhece o seu coração. Ele não está vendo só a música. Deus está vendo o seu coração, se você está entregando o seu melhor. Ou se você está entregando assim, vou fazer aqui, fica bom. Eu sei fazer bom sem ser o meu melhor. Deus não quer o bom. Deus quer o seu melhor, que é o seu coração. É isso que Deus quer. Não é a música mais bonita. Claro que nós sempre dedicamos para tirar a música mais bonita. Mas Ele quer o seu coração mais bonito. Beleza? E o seu coração estando mais bonito, a sua música vai estar mais bonita porque você vai dedicar mais para poder entregar mais para o Senhor. Tá joia? Alguém mais aí quer fazer alguma pergunta? Vamos lá. A Tayla aqui, ó, da Claudiné, perguntou: qual foi o instrumento que você achou mais interessante de tocar? Rapidinho aí, Wagner, por causa do tempo. Sim, foi o trompete. Trompete. Isso, o trompete. Alguém mais, pessoal? Alguma pergunta aí? Não tô ouvindo, Maria Clara. Tô vendo sua boquinha mexer, mas não tô ouvindo. Nilza. Aí, ó, a Nilza tá aí com o Caleb.
E aí, gente, alguma pergunta ou posso encerrar a live? Então tá, gente. Se vocês quiserem perguntar aí, eu vou abrir mais um tempinho. Mas, aqui, ó, o Hélio levantou a mão. Fala, Hélio. Fala, Hélio. Qual o instrumento que você teve mais dificuldade de aprender? Isso, pode Foi o violão. responder. O Foi o violão? violão. Violão. Sério? Sério. Caramba. Principalmente na parte das pestanas ali. Eita. Aí, tá vendo, gente? Negócio da unha também de cortar. E também eu tive esse problema. E na hora de fazer as pestanas, Débora de Legiana. Tá, vamos lá. Gente, ó, é interessante, viu? O violão é um dos que eu tenho mais tranquilidade. Eu acho que é porque eu vim do popular, viu, o Wagner? Sério. Então, instrumentos de Violão. sopro, eu tô assim. Eu tô aprendendo, ó, pra você ver, eu tô aprendendo violino e saxofone. E para mim, assim, o sax eu tô tirando um pouquinho mais tranquilo. O violino, assim, eu tenho uma certa dificuldade pelo tamanho, porque eu estou acostumado com contrabaixo, com violão, que são, como diz, umas Sim. escalas bem mais amplas, né? Então, você consegue esticar o dedo, meus dedos estão acostumados com a distância maior. Então, para fazer no violino, mas eu estou amando o violino também, a questão de você, a arcada e tudo. Nossa, é uma delícia. Muito bom. Vamos lá. Ô, Hélio, você tinha falado, você queria perguntar alguma coisa? Vamos abrir seu microfone. Pode falar. Pode falar. E aí? A Érica perguntou se eu sei tocar bateria, eu toco também. A Que eu vi, Érica, eu vi uma mensagem. na verdade, esse da Érica aí é o Lázaro, né? Ah, sim, o É Lázaro. o filho da Eita, Érica. é benção, né? Então já sabe, Oi. você sabe tocar bateria então, né? Sim, eu Show. comecei na banda, era no bumbo separado, na caixa, no prato. Depois, com o passar do tempo, eu tive experiência de já pegar uma bateria completa. Show. Vai lá, Hélio. Pergunta, Hélio. Quantos instrumentos você pretende tocar? Aprender a Olha, tocar? então, Hélio, no momento agora, depois que eu terminar a pós-graduação,